Olá, amigos do Portal do Holanda. Novamente estamos aqui para trazer para você um convidado que vai falar muito sobre as questões de Manaus. Ele, que é manauara, está prestes inclusive a fazer aniversário, que eu estou sabendo aí, e ao mesmo passo é economista formado pela UFAM e, dentre outras formações, é mestre em sustentabilidade e meio ambiente pela Universidade Federal do Amazonas também, e atualmente está como presidente da Câmara Municipal de Manaus. Eu falo com Wilker Barreto. Olá, Wilker, seja bem-vindo. Para mim é uma grande oportunidade poder estar conversando com o Amazonas através do Portal do Holanda. O Wilker, como eu falei, ele é presidente da Câmara e, assim, geralmente a gente entrevista os ícones políticos do nosso estado e do município, já entrando nos méritos do que faz, do que fez, mas eu quero saber quem é. Quem é a figura do Wilker? Eu fiz aqui uma breve biografia, não sei se está certo. O senhor está no seu terceiro mandato como vereador, mas como foi que o Wilker decidiu entrar nesse ambiente político? Eu acho que eu tenho um pouco da veia do meu pai, né? Meu pai foi construtor de política, foi prefeito de Benjamin Constant na década de 70 lá. E eu entendo que na política, a boa política, você pode servir, você pode fazer alguma coisa. Eu moro em Manaus, nasci no Amazonas. Eu sempre digo que gosto de passar férias, mas com 10 dias todo amazonense, Manaus está se batendo todinho para voltar, porque é aqui que são nossas raízes. Então nós temos que, ao longo, para quem quer entrar na vida pública, ou não só político, para quem é um servidor público, certo? Não estou dizendo servidor, está lá para servir, certo? Nós temos que estar imbuídos do espírito público de fazer alguma coisa. Eu entendo que quando eu estou no exercício do mandato, no meu terceiro mandato como vereador, segunda vez presidente da Câmara, que para mim já é uma honra, imagina, presidente da Câmara, que de lá já passou Fábio Lucena, Jefferson Pérez, ou seja, Evandro Carreira, grandes nomes da política do estado do Amazonas. Fazia 22 anos que um presidente de Câmara não era reeleito. Eu tive 35 votos em 2014 e tive 38 em 2016. Então, eu vejo a questão da política, eu não me vejo na política a minha vida toda, certo? Então, eu sou economista, sou pós-graduado em políticas públicas, sou pós-graduado em engenharia financeira, tenho mestrado em meio ambiente. Se tu perguntar ainda um sonho que eu quero fazer quando sair da política, um doutorado em finanças públicas, é chegar no auge da carreira de economista. Você pode contribuir com o seu estado, não só na política, certo? Mas como cidadãos, contribuindo. Eu gosto muito dos números, gosto muito da questão das finanças públicas. Então eu quero dar a minha contribuição para o meu estado, certo? Mas esse negócio de me perpetuar no poder, de querer fazer da política um emprego, certo? Eu não penso isso para mim. Tenho juventude ainda, eu vou fazer agora, dia 1º de agosto, 41 anos, né? Certo? E acredito que ainda tenho que contribuir. Uma hora, eu tenho um grande sonho, por exemplo, eu quero ir para a docência, fazer um doutorado, ou seja, respirar novas áreas. Eu acho que todo ser humano ele é movido por desafio, certo? Então, meu desafio agora é a vida pública. Aí depois eu vou querer outros desafios, por exemplo, porque é difícil você fazer um doutorado e estar no mandato de vereador. Difícil, o doutorado ele consome muito, 4 anos estudando para um doutorado, mas é um sonho que eu tenho, certo? Eu nunca quis fazer outra faculdade, eu sempre quis ser economista. Eu tentei 3 vezes na UFAM, na UA ainda. Inclusive eu estava ontem na posse do reitor Silvio Puga, que é agora o nosso magnífico reitor da UFAM, que foi meu professor de economia na UFAM, ou seja, eu falei, caramba, já faz 15 anos que eu saí da UFAM. Eu entrei em 96 e saí em 2002. Eu perdi 2 anos por causa da minha primeira eleição, me atrapalhou um pouco. Minha primeira eleição de vereador me atrapalhou um pouco. Então, em 2000, eu tenho certeza absoluta que eu ainda quero contribuir muito para a minha cidade. Que legal. O senhor falou sobre desafios, encarar desafios. E agora, recente, o senhor encarou o desafio de vir candidato ao governo do Amazonas nessas eleições suplementares que foram suspensas. Como o seu núcleo de campanha recebeu isso? Eu acho que o Amazonas recebeu com muita tristeza. Primeiro, eu já entendi que o negócio estava pacificado, não tinha dúvida mais. O TSE diz que tem que ter eleição direta. Aí, de forma monocrática, o ministro diz que não tem que ter, ou seja,
cria uma insegurança jurídica terrível, certo? Se você perguntar hoje, por mais que volte amanhã, e se voltar amanhã a eleição, participarei, certo? Com o maior prazer, porque eu entendo que quero puxar um debate, que eu entendo que hoje, o problema hoje do Amazonas é gestão. Tem que ter espírito público. Eu me assustei quando botou no portal de transparência que o Amazonas tem mais de 5 mil e poucos contratos. E eu fui me debruçar que os 100 maiores, dos 5 mil e poucos contratos, 5.200 alguma coisa, os 100 maiores contratos de fornecedores do governo comem 3 bilhões de reais no orçamento. Certo? São números que, vamos lá, que me assustam. O problema hoje do Amazonas, obviamente, nós temos que acabar com a corrupção endêmica, mas também não é só corrupção, tem que também ter competência, tem que saber aplicar o recurso público. Eu estou fazendo isso na Câmara, um grande laboratório de gestão. Eu quero deixar a Câmara sem nenhum problema. Eu estou enfrentando todos os problemas. Qual é o problema? Plano de aposentadoria, vamos enfrentar. Plano de carga, vamos enfrentar. Até ontem falei com o reitor Silvio Puga. Eu quero deixar 100% a história da Câmara digitalizada, tanto na parte legislativa como na parte da sua história, ou seja, eu vou fazer um convênio com a UFAM, com os estagiários de arquivologia, porque é um trabalho manual, é 1 ano e meio de muito trabalho, ou seja, o problema hoje do Amazonas é muito claro do Brasil, é mal aplicação de recursos públicos. Nós estamos falando de um estado que oscila de 14 a 16 bilhões de reais ano. E não pode estar faltando remédio de posto de saúde. Certo? Não é só corrupção, que é vergonhosa, certo? É vergonhosa, mas também é gestão também. Então, você acha que é possível, com o orçamento que o Amazonas tem, permitir um serviço de qualidade para a população em todo o estado? Eu não tenho dúvida. Olha, fora o que desviou, já pode pensar o que se desviou nos últimos 20 anos no Brasil em recursos públicos, nós estamos falando de bilhões de reais, se não chegar a 1 trilhão. Nós pegarmos 2 décadas de desvio, chega a 1 trilhão de reais. É 1 trilhão de reais a menos de saneamento, de infraestrutura, de rodovias, ou seja, o Brasil tributa o seu povo como país de primeiro mundo e devolve serviço de terceiro. Esse é o problema do Brasil hoje. Por que na Europa eles não são mais inteligentes que a gente? Os Estados Unidos não é mais inteligente que a gente. O brasileiro é um povo que sabe se reinventar, é um povo dinâmico, batalhador, ou seja, só que o Brasil, o Amazonas perde para ele mesmo. Nós perdemos pela má aplicação de recursos públicos. Vou dar um exemplo. Dos 100 maiores contratos, olha, eu vou realinhar 15% dos contratos. Não tem, está muito caro. Só que também tem um problema. Eu estava estudando, porque para você disputar uma eleição para governo, você tem que estudar, tem que se preparar. Eu não defendia o novo pelo novo. Não dá para você sentar na cadeira de governador, eu sei ler um orçamento, eu sei como é que funciona um rito, eu sei que eu só tenho 14 meses é tiro curto, eu tenho que saber o que fazer em 14 meses de gestão, ou seja, eu nunca defendi o novo pelo novo, eu sempre respeitei a biografia dos ex-governadores, mas assim como a política, a vida caminha para frente. Se juntar os 2 ex-governadores, dá metade da minha vida de governo. Um teve 12, outro teve 8, da metade da minha vida de gestão, respeito o que já fizeram. Só que eu entendo que nós temos que caminhar olhando para o futuro. Então eu não prego o novo pelo novo. É que nem empresa, quando você vai ser candidato a diretor de uma vaga, de uma empresa, ela vê teu currículo e tua experiência, de forma muito pragmática. Se você não tiver formação acadêmica para aquela função, você não vai entrar na empresa. É a mesma coisa que eu entendo que tem que ter serviço público. Você falou que estudou para entender essa dinâmica a nível de Estado, das finanças, da saúde das finanças do Estado. E como o senhor avaliaria hoje a situação do Amazonas? Só existe um caminho em curto prazo para se aumentar a capacidade de investimento, diminuir o custo da máquina, e diminuir o custo da máquina não é demitir pessoas. Vou dar um exemplo. Dos 100 maiores contratos, 3,3 bilhões de reais. Vou realinhar os contratos em 15%. Só nos 100 maiores contratos tu acha 450 milhões de investimento. Só nos 100 maiores contratos. Agora, o Estado tem que fazer a sua parte. Tu sabe qual é a imagem que tem o Estado hoje? É o maior comprador da economia, é a locomotiva, 16 bilhões de reais, 15 bilhões de reais, ao mesmo tempo que é visto como o maior caloteiro, que não paga, certo? E o que compra mais caro. Eu não entendo essa lógica. Que qualquer um de nós que vai comprar no comércio, se eu pago à vista, eu quero desconto.
E se eu compro muito, eu também quero desconto. Só que o Estado faz o inverso. Ele compra mais caro e ainda não paga. Ou seja, se criou uma cultura, é o seguinte, não, para o Estado tem que ser mais caro porque ele passa 4, 5 meses para pagar. Isso é rasgar dinheiro do contribuinte. Eu estou falando isso porque na prática eu fiz isso na Câmara. Meus primeiros 40 dias de presidente em 2015, eu realinhei todos os contratos, mas eu pago em dia. Eu chamei fornecedor por fornecedor. Vou te dar um exemplo aqui, só um exemplo. A minha internet da Câmara era 6 mega a rádio. Sabe quanto que eu era por mês? R$26 mil. Por 6 mega a rádio. Eu falei, pô, isso não dá. 26 mil reais tu multiplica por 12 meses. Por uma internet de 6 mega. O que foi que eu fiz? Negão, não dá. Cancelei o contrato, licitei, trouxe 100 megas fibra ótica dedicada por 14. Eu economizei 12 mil aí. E ganha na qualidade de serviço. E detalhe, ainda dá para baixar mais, porque a informática, a tecnologia vai avançando. Eu já vou fazer um novo certame para baixar um pouquinho mais. Porque quando eu licitei há 2 anos atrás, 100 megas dedicada era 14. Hoje já está mais barato. Então nós temos que cuidar do dinheiro público contando as moedas. O problema hoje, não tenho dúvida disso, você não precisa demitir pessoas. Vamos lá, as terceirizadas de saúde. Se paga no enfermeiro R$500 a hora, mas o enfermeiro não recebe 100. R$400 de taxa de administração não dá, pô. Então tem que rever contrato por contrato. Só que tem que ser justo, não pode ser caloteiro. Ó, fatura, cobra teu dinheiro, a economia tem que girar, mas eu quero o preço mais em conta. Porque se você for hoje na Samsung, pergunta se ela compra, se ela não pede desconto na hora que compra. Com certeza. Porque ela compra muito. E por que o Estado não usa a mesma lógica? Então são essas distorções, certo, que eu botei na prática num dos maiores orçamentos do Amazonas, é a Câmara Municipal de Manaus. 126 milhões de reais. Hoje a Câmara é o único prédio público do Amazonas que tem o selo 14001, que é o selo verde. Temos a BITS. Foi 1 ano e meio de transformações. Fizemos economias e reformamos junto com a prefeitura. Passamos 4 milhões para a prefeitura reformar a mini Vila Olímpia de Santo Antônio, em plena crise. Certo? Nós temos auditórios construídos, ou seja, nós temos a Câmara Digital. Depois do Senado da República e a Câmara Municipal de Manaus, vai ser o parlamento 100% online, praticamente acabando com o uso do papel. Então, eu estou falando isso, seguinte, que se nós não administrarmos as contas públicas com uma visão gerencial, essa conta nunca fecha. Não pode um Estado gastar mais do que arrecada. É mandamento básico da economia. A dona Maria, que vai me escutar daqui a pouquinho, já está me escutando, ela sabe que o cartão de crédito dela é de R$5 mil de limite, mas ela só ganha 1.500, que ela não pode gastar os 5 mil. Certo? É mandamento básico, que infelizmente não se faz no Estado. Hoje, se o senhor pudesse elencar uma prioridade quanto aos serviços básicos oferecidos pelo Estado do Amazonas, qual aquele que o senhor acha que mereceria mais atenção? Eu tinha um planejamento de 14 meses, mas a eleição, se não voltar nesse mês de agosto, praticamente vai ficar impossível. 14 meses era outubro, 15 de outubro, novembro e dezembro, choque de ordem, enxugamento de contratos, realinhamentos, conversar com a Assembleia, o orçamento, a LOA estadual, a lei orçamentária anual, estaria em outubro, certo? Conversando com a Assembleia, preparando para a crise. Tem 4 pilares que eu acho que a gente pode... A gente vive sem esporte, a gente vive sem cultura, mas sem saúde e segurança, não. Sem emprego, não, e sem educação. Na crise se prioriza. Quando uma família tem a sua receita abalada, o que ela não pode deixar de fazer? De comer, de deixar uma reserva técnica para a saúde, a alimentação e o transporte, e a educação. Certo? Então, um Estado tem que priorizar. Em 14 meses, 4 pilares: saúde, segurança, emprego e educação. Segurança. A polícia hoje está... Nós temos até um bom quadro, que é o Sérgio Fontes, mas vamos lá, PM desmotivado, não se tem coragem de fazer nem a correção da inflação, que é a data base, quanto mais ganho real,
certo? De categorias importantes como saúde, educação, não se conversa. Ou seja, o Estado com 5.500 e poucos contratos, certo? E não se olha para o servidor. Ou seja, para quem quer ser um governador, gestor, você tem que escolher. Ou eu sou parceiro de fornecedor, ou eu sou parceiro do servidor. Certo? À medida que eu vou fazer um esforço para a database, também vou cobrar e vou exigir que a população cobre um serviço de qualidade. Mas hoje nós temos uma segurança pública totalmente desestruturada. Fardamento eles não têm. Colete vencido, bala fria, equipamento de armas. Hoje eu posso dizer claramente que o crime é organizado mais que o Estado. O crime organizado literalmente faz hoje o nome, porque ele está mais organizado que o Estado. Certo? Como é que eu posso pedir para um pai de família com colete vencido, com uma P.40 mal conservação, com bala recondicionada, enfrentar um traficante que está de fuzil hoje? Certo? Nós temos, um conjunto. Agora, isso requer investimento. E investimento se acha onde? Cortando gordura. E cortando gordura se acha onde? Num governo de 14 bilhões de reais, revendo o contrato. O governo só tem dois caminhos para equacionar suas contas públicas. Ou diminui o seu custo ou aumenta o imposto. Ou aumenta a receita. A economia não vai disparar em 24 meses. Certo? Só tem uma forma, aumentar imposto. Vamos passar isso para o contribuinte, como estão passando 2% do combustível, como se isso não fosse voltar para nós. E o que eu acho interessante é que quando aumentam para o empresário, como se não fosse na ponta o consumidor o grande prejudicado, porque o empresário não absorve prejuízo. Ele passa por preço. Isso é matemática, isso é economia básica. Certo? Então, o que eu digo, o que nós temos que fazer, certo, é ter uma capacidade gerencial, coragem para querer fazer, certo? Tem que ter coragem. Quando eu dei os choques de ordem na Câmara, no primeiro momento os servidores queriam me matar. No meu primeiro mês de folha, no recesso da Câmara, R$100 mil de hora extra. Eu falei, mas como? Quem trabalhou nesse ano, nesse período? Não, está suspenso a hora extra. Bora fazer escala, vamos redimensionar. R$100 mil vezes 24 meses de mandato que eu tinha como presidente, 2.400.000. Fiz enxugamentos na estrutura, mas quando chegou na database eu dei. No primeiro ano eu dei 6%, no segundo ano, 2016, eu dei 11%. E agora, se Deus quiser, antes do final do ano, eu dou também a database desse ano, junto com o plano de aposentadoria voluntária. Nós temos hoje, em pleno curso, um plano de aposentadoria voluntária da Câmara. Nós temos mais de 120 servidores aptos a se aposentar, que não se aposentavam porque não tinham seus direitos pagos. Falei, não se aposente que eu pago. Sabe o que ele vai permitir? Ele já contribuiu uma vida toda para a Câmara e permite concurso público para novas pessoas, novo dinamismo, novos ares, ou seja. Então, a gente vai trabalhando nesse sentido. Se as eleições, que eu sempre defendi o seguinte, o que é o voto? O exercício da democracia. Certo? O voto é o exercício da democracia. Não tem coisa mais bonita de uma democracia que permitir que o seu povo vá às urnas. Escolher o seu destino. Lógico. Errando ou não, a democracia é isso. Eu não questiono o sistema. Certo? O sistema tem suas falhas, mas o que eu conclamo também é o espírito público da sociedade. Eu posso dizer que o Jader Barbalho, que eu não votaria nele para senador nem meu amigo, mas 1.800.000 paraenses elegeram ele senador da República em 2014. Mesma coisa com Renan Calheiros. Certo? Mesma coisa que elegeu o filho. Mesma coisa com Paulo Salim Maluf. 300 mil paulistas acordaram num domingo de manhã para sair de casa para eleger o Paulo Salim Maluf. Eu posso dizer que o sistema é errado? Eu posso dizer que o mandato do Maluf é ilegítimo? Agora, nós temos o voto. O voto é isso. Não é um simples dia de domingo. É as nossas vidas que nós vamos depositar em cima de matrizes, se for do executivo, de propostas, se for do legislativo, de perfis. Então, o que eu entendo, que o que eu apostava nas eleições suplementares é o exercício da democracia. Que, infelizmente, agora, como eu não sou advogado, certo? Eu conversei com muitos juristas, ou seja, tem um grande abismo
Tem correntes que sustentam a eleição direta, tem correntes que sustentam a eleição indireta. Agora vamos aguardar o desdobramento aí, que está na mão da ministra Carmen Lúcia, né? Tá certo. Você que está nos acompanhando, este é o Wilker Barreto, presidente da Câmara de Vereadores de Manaus. E o tempo, infelizmente, é muito curto, né? Há muita coisa para se falar. Eu tenho curiosidade, por exemplo, sobre a atuação e relação, inclusive, da Câmara com a Prefeitura, enfim, agindo pela cidade. Mas, infelizmente, o tempo não nos permite. Mas eu queria abrir esse espaço para que o senhor possa se dirigir aos nossos leitores e aproveitar e deixar uma mensagem final. Olha, eu acredito que nós não podemos perder a fé na política. Nós temos que aprimorar a política. Nós temos que fazer a política com um P maiúsculo, respeitando todas as biografias. Mas o Amazonas tem bons nomes, bons quadros para olhar para o futuro. Tenho certeza que no momento que vê o país hoje, certo, aquele conceito, eu não gosto de política, eu não quero saber de política, mude, porque a política, ela influencia diretamente o nosso cotidiano, nossa vida. Eu espero poder contar com todas as oportunidades aqui para ter essa conversa franca. Obrigado mesmo. Na verdade, o convite já está feito e a gente espera prosseguir com essa conversa, aprofundar ainda mais essa conversa. Hoje foi praticamente uma apresentação aqui. Quero agradecer a você que está nos acompanhando, que nos acompanha sempre, que envia questionamentos, envia perguntas. Nós vamos seguir nessa série de entrevistas e aguardamos a sua participação. Um forte abraço e até a próxima.